Apareceu uma nova reviravolta na guerra no Oriente Médio que pode mudar tudo. O novo líder, Majtaba Khamenei, concordou oficialmente em negociar com os Estados Unidos da América. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, enviou uma mensagem secreta ao enviado especial de Donald Trump, Stephen Witkoff, na qual dizia que Khamenei pede, afinal, a realização de negociações para encerrar a guerra. Publicamente, o Irã apresenta exigências bastante rígidas para encerrar a guerra, incluindo o reconhecimento pelos Estados Unidos do ato de agressão contra o Irã, além do pagamento de reparações. Ao mesmo tempo, a retórica dos Estados Unidos mudou bastante. Trump declarou que os Estados Unidos esperam participar da administração do Irã após o fim da guerra. Ou seja, na essência, Trump anunciou a criação de uma administração conjunta do Irã com a participação de Washington. Nesse caso, o Estreito de Hormuz, responsável por 20% do transporte mundial de petróleo, passaria a ser controlado simultaneamente pelos Estados Unidos e pelo Irã. Ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, foi destacado publicamente quem exatamente eles veem como presidente do Irã, com quem os Estados Unidos poderiam fazer acordos no futuro. Dizem que o Ayatollah, o líder supremo formalmente, claro, permanece, mas o verdadeiro líder diplomático do Irã deveria ser outro. Enquanto isso, o Irã ataca Israel, mostrando exatamente como ele reage à declaração de Trump sobre o cessar-fogo. Meu nome é Alexei Petty. Vamos discutir esse tema juntos, mas antes de começarmos este episódio, quero pedir que você apoie o trabalho deste canal do YouTube com sua inscrição, ou com uma doação ou patrocínio no YouTube. Todos os links e dados para doação estão na descrição deste vídeo. Ficarei grato por qualquer apoio seu, mas faça isso só no final do episódio. E além disso, inscreva-se no meu canal do Telegram Petty News, o link também está na descrição deste vídeo. Lá nós publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. Então, fontes israelenses afirmam que o novo líder supremo do Irã, Majtaba Khamenei, concordou em negociar com os Estados Unidos da América. O jornal israelense Ynet escreve que o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, que publicamente diz não imagina nenhuma negociação. Não, enviou ao enviado especial de Trump, Steve Witkoff, uma mensagem secreta na qual dizia, cito, recebemos o consentimento e a bênção do líder supremo Majtaba. A publicação destaca que, depois que Trump anunciou negociações que poderiam levar a um acordo, o Irã inicialmente negou isso, dizendo que não haveria negociações, nem havia nenhuma em curso. E agora muitos, claro, se apegaram a essa mensagem. Mas aqui há um ponto interessante porque formalmente tanto Donald Trump quanto o Irã estão certos. Trump está certo quando diz que as negociações estão acontecendo. E o Irã está certo quando diz que não há negociações com Washington. E aqui eu vou explicar. A questão é que o Irã e os Estados Unidos nos últimos dias estão negociando por meio de intermediários. Egito, Catar, Turquia e Paquistão estão atualmente se comunicando formalmente com os iranianos e depois repassam essas informações aos americanos. Depois recebem informações dos americanos e as repassam aos iranianos, ou seja, formalmente Trump está certo quando diz que as negociações estão acontecendo. Os iranianos estão certos formalmente, pois não negociam diretamente com os americanos. Eles estão negociando com o Egito, com a Turquia e com o Paquistão. Só depois eles repassam algo aos americanos. Como pode imaginar, tudo parece um jogo diplomático astuto. Mas, literalmente hoje, uma conversa telefónica entre o ministro iraniano Araghchi e Witkoff, com a participação de Kushner, mostrou que a situação era outra. No Irã finalmente reconheceram que estão realmente negociando e agora já estão se preparando para uma rodada direta. Um funcionário iraniano confirmou que Majtaba Khamenei sucedeu seu falecido pai e destacou que o herdeiro, cito, aprovou a conclusão rápida dessa história se nossas condições forem atendidas. A Ynet escreve que Israel não esteve envolvido nas negociações e soube de sua existência por acaso. Aqui não há nada de surpreendente. Trump já jogou seus jogos de bastidores pelas costas do próprio aliado mais próximo antes. Ou seja, imagine que os Estados Unidos e Israel estão juntos em uma guerra, mas Trump de repente começa a ter contatos com os iranianos e nem sequer se deu ao trabalho de informar Israel sobre isso. Paralelamente, a agência Reuters escreve que em Teherã deixaram claro quais exigências o Irã pode apresentar. 3 interlocutores de alto escalão relataram que o Irã fortaleceu muito suas posições nas negociações desde o início da guerra.
Segundo eles, devido ao aumento da influência da Guarda Revolucionária Islâmica nas tomadas de decisão, o Irã exigirá concessões significativas dos Estados Unidos caso as negociações se tornem sérias. Em qualquer negociação com os Estados Unidos, o Irã insistirá não apenas no fim da guerra, mas também em condições que provavelmente serão inaceitáveis para Trump. Segundo as fontes, essas exigências incluirão garantias contra novos ataques militares, compensação pelos danos causados durante a guerra e controle formal sobre o Estreito de Hormuz. Ou seja, na prática, os americanos teriam que reconhecer que o Estreito de Hormuz praticamente pertence ao Irã. Aliás, pelo trânsito de navios pode-se cobrar taxa. Eles também observaram que o Irã se recusará a discutir quaisquer restrições ao seu programa balístico. Essa já era, aliás, a posição de princípio de Teherã nas negociações anteriores, que continuaram até o início dos ataques dos Estados Unidos e de Israel no mês passado. O Irã também realizou consultas preliminares com o Paquistão, a Turquia e o Egito sobre a possibilidade de preparar negociações com os Estados Unidos para encerrar a guerra. Relata-se que as negociações diretas para encerrar a guerra podem acontecer já nesta semana em Islamabad. E aqui há um ponto interessante. O Irã enviará para participar dessas negociações ao mesmo tempo o presidente do Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf e o ministro das Relações Exteriores Abbas Araghchi, alertando que as decisões finais ainda ficarão a cargo, e aqui poderíamos dizer do líder supremo do Irã, mas não. Elas ficarão a cargo da Guarda Revolucionária Islâmica. Mas é justamente Ghalibaf, aquele mesmo presidente do Parlamento, que em Washington está sendo destacado como um líder do Irã aceitável para eles. Dizem deixem o Ayatollah, essa é a sua história espiritual, mas façam de Ghalibaf o líder de fato e poderemos chegar a um acordo. Mas aí Donald Trump entra em cena e declara que os Estados Unidos esperam participar da administração do Irã após o fim da guerra. Ele afirmou, e cito: "Na República Islâmica haverá uma mudança de regime muito séria. Talvez seja criado um governo conjunto com a participação de Washington. Nesse caso, o Estreito de Hormuz, responsável por 20% do transporte mundial de petróleo, passará a ser controlado por mim e por Ayatollah." Trump também acrescentou que os Estados Unidos gostariam de escolher um líder para o Irã, assim como foi feito na Venezuela, onde a vice-presidente Delcy Rodrigues substituiu Nicolás Maduro após ele ter sido capturado pelos americanos. Aqui os americanos voltam a fazer alusão ao presidente do Parlamento Ghalibaf. Ao mesmo tempo, fontes israelenses informam que os Estados Unidos esperam encerrar a guerra em 9 de abril. Isso permitirá que Trump chegue a Israel no dia da independência e receba um prémio estatal. Mas, como disse certa vez o próprio Donald Trump, em negociações perde aquele que primeiro demonstra que precisa muito delas. Bem, e ambas as partes já demonstraram sua atitude em relação às negociações. A mídia iraniana escreve que em 24 de março os Estados Unidos e Israel supostamente atacaram a infraestrutura energética do Irã na província de Isfahan e na cidade de Khorramshahr, no sudoeste. Apesar de, em 23 de março, Donald Trump ter declarado que, após negociações produtivas com Teherã, ordenou aos militares que suspendessem os ataques às usinas elétricas e à infraestrutura energética do Irã por 5 dias, ao mesmo tempo, o Irã lançou na terça-feira uma nova série de ataques com foguetes contra cidades israelenses e a tensão da guerra não diminui. Aqui vou deixar em aberto. Deixe sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o seu like. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, ficarei muito agradecido. Você pode fazer isso através de doação, assinatura, criptomoeda, patrocínio no YouTube. Todos os links e instruções de como fazer isso estão na descrição deste vídeo. É isso, se cuidem, tchau a todos.